Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a quinta mensagem de hoje com o tema encontrado aí em Mateus 10, versos 6 ao 8, quando Jesus chamou seus discípulos, deu autoridade para eles, deu poder para eles, coisa que ninguém na terra tem essa autoridade. Jesus deu essa autoridade. Por exemplo, se você serve um exército, você é capitão ou coronel ou general, ou você é soldado de um exército, de qualquer exército, Brasil, Venezuela, Israel, Japão, Rússia, Estados Unidos, nunca um líder de um exército desse diz: vai, cure os enfermos, vai, expulse demônio. Mas Jesus deu essa autoridade. Está aqui em Mateus 10, verso 1 em diante. Então, ele é uma figura que apresenta aqui na Bíblia sem igual. Ninguém, somente Deus é igual a ele, porque ele é igual a Deus. Então, como diz Paulo em Filipenses 2, no verso 5 em diante, ele diz: sede vocês também, como Cristo, que sendo Deus, a minha tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista corrigida, está mais perto do original, ele diz: sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se, tomando forma de servo. Então ele veio para a terra, mesmo sendo Deus, e tomou forma humana, assumiu uma forma de homem. Por isso que ele fazia coisas que estão registradas aqui na Bíblia, que nunca ser humano nenhum fez, nenhum profeta fez, ninguém fez, ele fez. Então, e eu quero falar disso daqui. Ele deu poder, deu autoridade para os discípulos usarem o nome dele. Ele disse: em meu nome vocês vão expulsar demônio. Marcos 16, 15 em diante, em meu nome. Ele não disse: usa o teu nome, você aí que é pastor, vamos dizer, meu nome é Wagner, né? Aí eu digo: em nome de Wagner, eu te expulso em nome de Wagner. Ou em nome do presidente do Brasil, Lula, eu te expulso em nome de Lula. Ou em nome do presidente de Israel, eu te expulso. O diabo faz rir da tua cara, porque Jesus disse: foi em meu nome, eu te dou autoridade. Porque o diabo sabe quem é a autoridade que está ordenando. Agora, olha esse detalhe que vamos ler aqui. Aqui em Atos 19 vai acontecer o seguinte, e o tema dessa fala aqui, dessa quinta mensagem é: o diabo conhece Jesus, mas ele também me conhece, ou melhor, ele sabe se eu sou servo de Cristo ou não. Isso aqui é perigoso. Se eu não for servo de Cristo e quiser usar o nome de Jesus, como você vai ver aqui nesse texto que vamos ler, de Atos 19, o diabo vai tripudiar em cima, o diabo vai peneirar em cima de quem está usando o nome de Cristo para expulsar demônio sem ter relacionamento com Cristo. Isso é perigoso. Olha aqui, vamos ler o texto, vamos ver o que aconteceu aqui. Atos 19, 11 em diante, se lê assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então, olha aqui, Paulo, que escreveu parte aqui da Bíblia, desde a carta aos Romanos até a carta de Filemão, para Filemão foi 13
13 cartas que Paulo escreveu para ensinar as igrejas na época. Esse Paulo, sendo um apóstolo de Cristo, um discípulo, imitador de Cristo, quando ele ia expulsar, aqui diz que os espíritos malignos saíam, porque reconheciam Paulo como um homem de Deus, como um homem que recebeu delegação de autoridade do próprio Cristo, pela vida que Paulo levou, como hoje, multidões hoje, que tem também uma vida parecida com a de Paulo, usando o cristianismo, que a Bíblia diz que é para usar no seu estilo de vida. Então também nesta nossa geração tem gente que o diabo respeita, exatamente igual aqui, que diz que os demônios fugiam, saíam, espírito maligno. Atos 19, 12. Na minha tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Mas olha aqui o detalhe. Olha aqui o detalhe. Diz, verso 13. E alguns dos exorcistas judeus. O que é um exorcista? Exorcista são pessoas que dizem que têm autoridade para expulsar demônio, mesmo sem ter nenhum tipo de compromisso com o que a Bíblia diz que é para ter, para poder Deus dar autoridade para alguém fazer com que o diabo respeite essa pessoa e saia de verdade do corpo de alguém. Quando ele está dizendo, sai em nome de Jesus, eu te ordeno, sai em nome de Jesus. Então o exorcista naquela época, como hoje tem na casa de macumba, por exemplo, quando entra uma pessoa endemoniada, eles vão lá expulsar. Só que os testemunhos que a gente já ouviu de ex-macumbeiros, que agora são cristãos, que tem vários aí no YouTube, eles dizem que quando um pai de santo expulsa o demônio dentro de uma casa de macumba, ali é porque os demônios fizeram um pacto, um demônio com o outro, só para enganar aquele macumbeiro, para ele achar que ele está fazendo alguma coisa de verdade no mundo espiritual, mas os demônios estão apenas se afastando para enganar aquele macumbeiro, enganar aquele monte de gente, porque o diabo sabe que aquele macumbeiro tem compromisso é com os demônios e não com o nome de Jesus, porque um macumbeiro numa casa de macumba nunca vai usar o nome de Jesus para expulsar demônio. Ele diz, eu te ordeno, sai, eu te esconjuro, sai, né? Muito dele fazer bater com aquela planta chamada espada de São Jorge, bate na pessoa endemoniada e diz, sai dele, mas nunca pode usar o nome de Jesus, porque Deus não aceita, né, isso. Então os ex-macumbeiros dizem que eles fazem, demônio com demônio fazem um pacto para enganar os macumbeiros, para poder os macumbeiros acharem que tem algum poder sobrenatural para poder enganar as multidões que vão ali, paga eles para eles fazerem aquele tipo de trabalho. Então, mais ou menos igual a esse tipo de pessoa, era esses do verso 13. Olha o que aconteceu aqui. Diz, e alguns dos exorcistas judeus, judeu é também o mesmo nome que se dá para qualquer pessoa que tem o sangue de povo que nasce em Israel, que é da família que veio de Abraão, é chamado de judeu, é também chamado de hebreu, é também chamado de israelita, etc. O Jesus era judeu, Paulo era judeu, os 12 primeiros discípulos de Cristo eram judeus, porque era dali, todos de Israel, e eles todos vinham do sangue de Abraão, por isso é chamado de judeu, porque vem de uma tribo chamada Judá, que era a maior de todas as tribos da época, de onde nasceu Davi, de onde nasceu Cristo como homem. Então diz, e alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, quer dizer, eles andavam por aí pelas cidades,
olha, onde tem um demônio, se tu me pagar, eu vou expulsar, que nem um macumbeiro faz. Tu me paga e eu expulso esse demônio. É assim que eles faziam, andavam de cidade em cidade, fazendo esse tipo de trabalho. Aí diz assim, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, eles tentavam, aqui não diz que eles invocavam, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, é o verso 13, sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, eram 7 seres humanos de um homem chamado Seva, que ele era principal dos sacerdotes ali na cidade de Éfeso. Eles estavam numa cidade chamada Éfeso, e o líder dos judeus, né, tinha esses filhos, 7 filhos, que tinha essa molecagem, que isso é uma palhaçada muito grande. Tu não tem nenhum compromisso com Jesus, não é discípulo de Cristo, rejeita totalmente o evangelho, mas quer usar o nome de Jesus para expulsar demônio. Olha o que aconteceu aqui, querido. Nunca você seja um escangalhado, não quer santidade nenhuma na tua vida e quer expulsar demônio. Irmão, demônio não respeita outra coisa a não ser que ele sabe quem tem e quem não tem compromisso com Jesus, para poder lhe respeitar a delegação de autoridade que Jesus disse, em meu nome expulsarão demônio. E ele também disse em Lucas 10:19, diz para os discípulos, eu te dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do diabo, e nada te fará dano algum. O diabo sabe quem tem essa autoridade, mas ele sabia que aqueles homens nada tinha a ver com Jesus, nem com nenhuma pregação que Paulo fazia. Eles queriam era imitar os cristãos nessa questão de expulsar o demônio. Aí olha aqui, ó, diz assim, Atos 19:15 diz, respondendo porém o espírito maligno, quer dizer, o diabo agora, depois que eles disseram, sai em nome de Jesus, sai no nome do Jesus que Paulo prega. Eles com certeza já tinham ouvido Paulo pregar sobre isso, Paulo fazer isso, ou melhor, Paulo expulsar demônio ali na cidade de Éfeso. E olha o que aconteceu, eles foram fazer a mesma coisa, sem ser cristão. Aí diz, verso 15, o diabo fala na boca da pessoa que estava endemoniada e diz, respondendo porém o espírito maligno disse, eu conheço Jesus. Olha aqui que interessante, o Satanás disse, eu conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então, tudo aquilo que aconteceu, o próprio Deus usou esse movimento, qual? Um homem endemoniado, falando, dizendo, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, e eu sei que vocês não têm nada a ver com Jesus, nem com Paulo, e eu sei o comportamento de Paulo,
E eu sei que ele prega porque foi Jesus que mandou, o Todo-Poderoso que mandou, em Apocalipse 1, né, quando ele vem para falar com João, ele diz: Jesus, João, eu sou aquele que estava morto e revivi, eu tenho a chave da morte e do inferno, eu sou o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então o demônio sabia que Paulo, sim, ele tinha a carta branca dada por Jesus, como qualquer discípulo verdadeiro tem. Mas o diabo sabe: eu conheço Paulo, e vocês são quem? Olha, irmãos, é muito triste o que a gente vê por aí, pessoas brincando de expulsar demônio, como eu já vi, e sai dali, eles estão com uma vida dupla. Não são todos, mas tem sim quem faça essa molecagem contra si mesmo. Olha, você está fazendo uma batalha espiritual contra você mesmo, até que um momento aconteça com você o que eu vi uma vez acontecer. Viu, irmão? Uma pessoa me contou um testemunho que aconteceu com ela e disse que ela ia passando na rua, de uma pessoa endemoniada numa casa, e ela foi lá, né, como uma vez fizeram comigo também. Ia saindo da minha casa, uma pessoa chamou e disse: ô meu irmão, tu não é crente? Eu digo: sou. Por quê? De manhã cedo eu ia sair para comprar pão. Olha, porque tem uma menina lá de 16 anos lá em casa, minha filha, endemoniada, quebrando tudo, tu não quer ir lá me ajudar? Aí eu digo: eu vou na hora. E fui. Chegou lá aqueles homens agarrando ela, amarrando ela, rangendo os dentes. Eu digo: pode soltar ela em nome de Jesus. Solta. Não, se a gente soltar ela vai quebrar tudo. Não vai quebrar nada. Solta ela em nome de Jesus. Fique parada aí, ó. Põe tua mão para trás, você não vai quebrar nada. E ela ficou rangendo os dentes. Te ajoelha aí em nome de Jesus. Irmão, Deus nos deu autoridade, e eu mandei ela se ajoelhar e orei, expulsei aquele demônio, e o problema acabou ali. E se você também for chamado uma hora dessa, você está preparado para fazer isso? Será que o diabo te reconhece como cristão para poder obedecer quando você disser: eu te mando? Porque é você que tem que mandar. Eu te mando, sai em nome de Jesus. Será que o diabo vai fazer o que fez lá em Éfeso, que lemos aqui em Atos 19, dizer: tu é quem? Eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, e tu é quem? Então, irmão, Satanás sabe quando a presença de Deus está conosco. Satanás sabe quando temos fidelidade a Deus, para que quando você está dizendo ao diabo: sai desse lugar agora, em nome de Jesus Cristo. E contando aquela outra parte que eu ia contando, ainda agora aconteceu o seguinte: um homem estava endemoniado numa casa, e tinha umas pessoas expulsando o demônio delas, e o outro veio de gaiato e disse: eu também vou orar lá, expulsar também. Quando ele foi chegando e disse: sai em nome de Jesus. Aí o diabo disse: eu saio dele, mas eu entro em você. E ele saiu correndo, foi-se embora, largou tudo com medo, porque ele sabia que tinha brechas abertas na vida dele. Tinha uma vida de máscara, aquela vida que a gente está cantando na igreja, pregando, orando, mas fora dali a gente está fazendo nossas coisas que o diabo gosta, dando lugar para Satanás. Cuidado, o diabo conhece você, ele sabe se tu tem autoridade ou não tem, mas Deus deu autoridade para você, meu irmão. O Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Ele estando contigo, pode vir o inferno inteiro se levantar. A legião, uma vez fui expulsar o demônio de alguém, o cara disse: meu nome é Legião, tu não pode me expulsar. Eu disse: não tem problema, grande coisa, legião.
Senhor, manda um querubim aqui para mim, aqui agora. Foi o próprio Deus que disse isso para mim fazer, me ensinou assim, porque o demônio, um dia ele foi um querubim, e o querubim ele tem multidões de demônios que andam com ele para obedecer o querubim. E aí eu disse, Senhor, manda um querubim, e aquele demônio disse, agora eu saio, porque eu sei que ele está aí com você. E ele foi embora. Irmão, é isso, a batalha espiritual é real, multidões estão endemoniadas, e Deus quer que o nome dele seja usado por aqueles que estão representando verdadeiramente o reino de Deus, e o diabo sabe quem é, quem não é. Por que multidão não quer pregar isso nas igrejas? Por que multidões fogem de falar isso, de ensinar sobre isso nas igrejas? Por que tem religiões que não querem falar um texto como esse de Atos 19? Porque muitos estão pregando mentiras e o diabo sabe. O diabo conhece a mentira religiosa que eles vivem. Muitos estão ali só para ganhar salário alto, enganando multidões. E o diabo, se eles disserem em nome de Jesus, sai. O diabo diz, eu conheço Paulo, conheço Jesus. E tu é quem? Eu conheço quem é cristão. Querido, a Bíblia diz que o diabo está em derredor. 1 Pedro 5,8. O diabo está em derredor, ele vê, ele sabe quem são os verdadeiros servos de Deus. E nós não podemos brincar com isso, tá bem? Ponto. Te reconcilia, meu irmão. Pede para Deus te limpar, te lavar. Te arrepende dos teus pecados. Ou então o diabo não te respeita e Deus quer te usar. Multidão está sendo oprimida por aí. E você não fique em cima do muro. Deus quer usar você com essa autoridade para que o diabo olhe você de longe e diz, ali vem um homem de Deus, eu vou cair fora, eu vou respeitar. Amém? Esse é o evangelho da Bíblia, onde o diabo diz, eu conheço Paulo, então ele vai dizer, eu conheço esse irmão, sei que é um homem de Deus, eu sei que essa mulher é uma mulher de Deus. Amém? Glória a Deus, isso é importante. O verdadeiro homem de Deus é conhecido no céu, mas também no inferno. Amém? Glória a Deus. Ponto. Envia essa mensagem para alguém, já voltaremos para a 7ª mensagem de hoje. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.